dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, não sou se ouvirá. Glória a Deus.
destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos, me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Irmãos, a quarta-feira passada, 2, 3 dias atrás, a gente conversou com os adolescentes sobre o ódio, né? Como o ódio está espalhado no mundo, quando a gente vê aquelas coisas que a gente não gosta, como a gente odeia, quando as pessoas olham para outras pessoas diferentes e as odeiam. E no final daquela lição a gente falou assim, irmãos, vai ter os adolescentes, vai ter um ódio que as pessoas vão sentir da gente, porque a gente é cristão, porque a gente se posiciona. E quando a gente vê uma coisa e a gente diz, eu não vou fazer isso, aquele ódio vem em cima da gente. A gente já viu em muitos lugares acontecer. A pessoa se posiciona, é atacada, se posiciona do certo. Eu não faço isso. E vem o ataque. Eu não concordo com isso. E vem um ataque. Mas aqui, irmãos, Deus está falando que Ele está com a gente, amém? Então, eu queria deixar isso com vocês. Que Deus prometeu para a gente. E Jesus falou assim, olha, eu vou passar por tudo isso. Vocês também vão passar, mas tem bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer, amém? E essa passagem aqui, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Vocês irmãos sabem, o Salmo 23, ele começa com o primeiro versículo que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte
eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Essa música, os irmãos possam bater palmas. Os irmãos conhecem, é uma música antiga e que traz sempre boas lembranças, boas memórias daquela época que muita gente aqui estava no Brasil e vai se lembrar dos irmãos, daquele primeiro amor, quando a gente estava, às vezes, até nas nossas igrejinhas, né? Eu lembro, eu criança, o Helben, ele não tocava bateria, ele atrapalhava na bateria, ele puxava o prato, ele puxava as baquetas da gente. Então, isso é bom também, relembrar algumas coisas antigas. E essa música, o refrão dela... vocês já viram, eu pensei que ia fazer surpresa. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti. Se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso
A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, o Espírito de vida e amor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, meu guia e Consolador. Enche-me do fogo do Senhor. Preciso dele. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento nós queremos lembrar de um texto na Bíblia, em Marcos 12, 41, 42, que diz: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, e valiam 5 reais. 5 réis, aliás. Através desse texto, Jesus traz algumas lições práticas para as nossas vidas. Naquela época, as ofertas trazidas ao templo eram colocadas em 13 baús em forma de trombetas. Os ricos se exibiam trazendo grandes ofertas a fim de chamarem a atenção. Porém, naquele dia, Jesus observou uma simples viúva com 2 moedinhas. Marcos faz questão de informar que o valor das moedas equivaliam a 64 partes de um dia de trabalho, melhor dizendo. Então, quanto que você ganha num dia? Faça a sua conta aí na cabeça. Se divide em 64 partes e pegue uma parte. Essa é a parte que a viúva deu de oferta. Tão pequenininha, né? Tão pouquinho. Mas, para ela, era tudo que ela podia dar. Era o máximo que ela podia dar. Essa é a gratidão. Então, nós vemos, Senhor Deus, que as ofertas eram, sim, muito importantes para a manutenção do templo. Mas o que existe de mais precioso para Deus não é o valor literal da oferta, mas o valor do sacrifício que está sendo depositado. O compromisso de quem oferta tem para quem tem para ele, né, com ele. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração do homem. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse exemplo na Tua palavra, colocado ali, Senhor Deus, nos evangelhos, mostrando essa viúva, Senhor, simples, humilde, quem sabe, Senhor Deus, dando ali tudo o que ela tinha, e conhecendo Jesus como nós conhecemos. A Bíblia não mostra isso, mas sabemos que Ele deve ter se compadecido dela, e deve ter ajudado essa viúva, deve ter buscado saber quem era essa viúva, e ajudado essa viúva, Senhor. E é assim que Deus também olha nos nossos corações. Não importa a quantidade, mas importa o que está no nosso coração, o desejo de gratidão, de contribuir, de participar, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos dá, de todas as bênçãos que recebemos de Ti, Senhor Deus. E queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor Deus, por todas essas bênçãos que o Senhor nos dá. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Deus, nesta manhã, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor.
desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz, quando a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Tu és digno, Jesus. Embora eu seja, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Cada fôlego, Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. É uma vida contigo, Jesus. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, Senhor, nós te exaltamos nessa manhã, Deus. Nós te exaltamos, te exaltamos. Nós te exaltamos. Oh, Senhor, nós te exaltamos, Deus. Nós te exaltamos.
dobrar nossos joelhos e te buscar, Senhor. Te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor. Quebre as minhas cadeias. É o que eu imagino aqui, este homem que vamos estar compartilhando, este gadareno, chegando diante do Senhor e falando, sem palavras, mas pela sua expressão facial, pelo desespero da sua pessoa, da sua aparência, chegando diante do Senhor, e ele dizia: quebra as minhas cadeias. Mesmo sem ter o controle completo das suas decisões, dos seus propósitos, ali ele estava, chegando numa batalha interna, ele chegando diante do Senhor e falando: quebre as minhas cadeias. Veja o que o texto do Senhor fala aí, em Lucas 18, versículos 27 a 39, e eu peço a você que você esqueça as histórias ali, que escutou de quando criança, desde criança, muitos de nós, e você escute de maneira fresca agora, o que essa história desse homem tem para te contar. Quando a gente escuta a palavra endemoniado, quando a gente escuta a palavra de um homem nu que andava nos lugares mais escuros e sombrios e rejeitados da sociedade, a gente tem a tendência de, ali excluirmos e dizer: não sou como essa pessoa. Eu não compartilho das suas dificuldades, mas a verdade é que esse gadareno tem muita coisa a nos ensinar. Então, de maneira fresca, deixe que o texto te fale agora. Quando Jesus pisou em terra, ele foi ao encontro dele, um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E o texto continua dizendo que quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado deste homem, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que do homem haviam saído os demônios e estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios
suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Amém. Aqui está. Jesus, ele deliberadamente, ele foi uma região dos gentios e ele ministrou ali. E ele foi justamente com um propósito, eu creio aqui, de alcançar essa pessoa que todos já haviam rejeitado, uma pessoa desprezada, até desprezível aos olhos. Eu creio que hoje nós estaríamos na mesma posição de dizer: não quero ter nada com essa pessoa, é sujo, é feio, é tomado das piores coisas que a gente imagina. Então existe essa tendência já de rejeitarmos esse homem que ali estava. Mas Jesus vai àquela região gentia e ministra ali. A libertação do gadareno endemoniado é um momento que acontece logo após aquele relato de Jesus acalmar a tempestade no mar da Galileia. Aqui estava Jesus repreendendo o vento, as ondas furiosas, o mesmo Jesus todo-poderoso que repreendia as doenças, e agora também está mostrando a sua autoridade, e ele revela a sua autoridade também repreendendo os demônios, e não somente um, mas uma casta, uma multidão de demônios que haviam tomado ali aquele homem. Possessão demoníaca é uma realidade espiritual. Para muitos não é conhecida, mas está ali presente. É uma batalha espiritual que acontece no tempo de Jesus e ainda hoje está presente. Ser um prisioneiro, estar acorrentado, é uma realidade ainda mais comum. E nós podemos nos ver ali com aquele homem em algumas circunstâncias da nossa vida, ainda mais quando não encontramos Jesus ainda. As correntes parecem ser algo tão presentes que nos impede de seguir adiante, nos impede de sentir a liberdade que poderíamos ter no Senhor. As correntes, elas se tornam ainda mais presentes aqui nos tempos que estamos passando, quando vemos a liberdade que poderíamos ter, que gostaríamos de ter, sendo tomadas com as limitações que nos são impostas, uma enfermidade que de repente vem e muda tudo o que está se passando no mundo. Nós vemos as dificuldades acontecendo quando uma guerra se levanta e de repente pessoas antes livres agora se encontram debaixo do poder de homens que se levantam contra a liberdade de um povo. Aquele homem que conseguiu tantas vezes quebrar as cadeias, as suas correntes, que conseguiu se libertar dos guardas que tentavam contê-lo ali, nesse contraste tão grande, ele se encontra o mais prisioneiro de todos, quando se trata da sua liberdade espiritual. E essa liberdade que mudaria a sua vida. Vemos como podemos certamente nos comparar àquele homem, por desprezível que parecia, por sujo que fosse, por mais excluído da sociedade, nós podemos nos ver ali e devemos nos ver ali. Um homem que, apesar da sua luta contra os demônios, ele estava ali correndo em direção ao único que poderia ajudá-lo. E eu creio que é por isso que o Senhor, ele foi de encontro a ele. O seu ministério principal não era aos gentios. Jesus havia vindo para estar trabalhando com os judeus, com Israel, mas naquele momento Jesus acalma a tempestade e ele vai em direção àquele homem para acalmar o seu espírito e a sua história e transformar a sua vida. Quantas vezes não precisamos fazer a mesma oração que eu creio que aquele homem estava fazendo quando compareceu diante de Jesus? Naquela batalha, os espíritos lutando contra ele e ele lutando para encontrar salvação, libertação. Quantos também não precisamos dizer: quebra as minhas cadeias, Jesus, quebra as minhas cadeias.
Isso vai desde as dificuldades do viver, a luta contra a morte e o pecado. Este homem é o exemplo do dilema em que o ser humano se encontra. Pensa estar livre, mas na realidade está acorrentado. A realidade de que não encontra Jesus, certamente. A realidade de que quem nunca deu a sua vida a Jesus, certamente. Mas também é a realidade daqueles que se esquecem de nós, quando nos esquecemos da liberdade que nós temos em Jesus. E talvez não espiritualmente, perdendo a nossa comunhão com Deus ou nos entregando ao poder das trevas, mas quando nos esquecemos de que somos livres no Senhor e deixamos que o inimigo jogue peso sobre as nossas costas, deixamos que as circunstâncias nos façam pensar que estamos sozinhos, que estamos limitados, que não temos liberdade no Senhor. Em todas as circunstâncias, meus irmãos, nós somos livres no Senhor Jesus Cristo. O que limita a nossa liberdade na batalha que nós temos durante a nossa vida, em primeiro lugar, é a morte, que está ali presente. É uma condenação em que caímos como humanidade. O texto que nós lemos já, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou repetir para vocês, fala que aquele homem, o gadareno, não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Não sei se você percebe aqui, como é poderosa a imagem que esse texto passa para a gente. Ele não está no meio da sociedade, ele não está vivendo como gente, ele não está vivendo nem sequer como o cachorro que está procurando estar no meio do povo. Ele está morando entre os mortos. Aqui não é a casa no meio da população, no meio do povo, na cidade, ali não era a sua casa. Ele estava literalmente abraçando aquilo que ele vivia em morte, uma morte espiritual que tomava todo o seu ser e, levado pelos demônios, ele procurava justamente abraçar a morte como a essência da sua vida, a sua realidade, o seu existir. Para o judeu, tocar em uma tumba, tocar um cadáver, o tornava impuro e cerimonialmente contaminado. E aqui estava um homem que vivia nas trevas, vivia no cemitério, vivia entre os mortos e procurava abraçar essa realidade para si. Certamente não intencionalmente, levado pelos demônios, estava vivendo essa realidade. Mas, meus irmãos, essa existência triste, ela fala justamente do que é que nós experimentamos na nossa vida. A palavra do Senhor fala que o homem sem Deus, ele está morto, ele vive na morte, e ele não tem esperança. Ele basicamente está passando os seus dias celebrando a morte que se estende sobre ele. O fato de que não usava roupas lembra de Adão. No pecado, ele de repente descobre que ele estava nu, um estado de vergonha, um estado de exclusão. Ele não era abraçado pela sociedade. Ali estava aquele homem justamente celebrando a nudez do seu estado de pecado. Separação de Deus, ele voltando e abraçando o estado em que Adão descobriu-se estar quando pecou. Não sei se você percebe, mas inclusive quando os demônios são expulsos deles, eles vão justamente para os porcos. O texto está mostrando ali que ele era o pior dos porcos, porque toda aquela manada, todo aquele grupo de porcos que se jogou ali e morreu, tomado por demônios, ele estava habitando dentro daquele homem. Então ele era um porco, e o pior dos porcos, de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia está falando ali. Às vezes eu pergunto, por que Jesus deixou que todos aqueles demônios chegassem e entrassem naqueles porcos? Eu creio que era para ilustrar o estado em que aquele homem estava. Desprezado, desprezível, sujo. O judeu não poderia nem tocar também a carne do porco, porque era sujo, o contaminava espiritualmente. Mas ali estava o homem tomado por demônios, que um dia habitariam aqueles porcos e os levariam à morte. Nem os porcos aguentaram os demônios que estavam dentro daquele homem.
Cada palavra da história aqui enfatiza a condição patética daquele homem, bem como aquele que é o propósito dos demônios e da possessão demoníaca, era atormentar e destruir a semelhança divina na qual os seres humanos são criados. Nós somos imagem de Deus, mas ali estavam aqueles demônios, aquele endemoniado dizendo: você não é a imagem de Deus, vamos levá-lo ao pior dos buracos, vamos levar ao pior das lamas, nós vamos manchar toda a imagem de Deus em você. E ali estavam eles, tentando remover toda a semelhança de Deus na vida daquele homem. Mas é isso que os demônios fazem. Eles querem nos fazer esquecer quão preciosos nós somos, querem nos fazer ter manchada a imagem de Deus em nossas vidas. E quando nós vemos para o mundo, outra vez estava assistindo um programa, estava mostrando a condição de algumas cidades que estão lutando contra a praga das drogas, e vidas com todo o potencial, com toda a beleza e capacidade de conquista, perdendo tudo e se fazendo nada pelas drogas. Quem os colocou ali? Nós vemos que o demônio está fazendo isso de diferentes maneiras, pegando vidas e tirando de onde estão e tentando empurrar para a pior das situações, para remover a imagem de Deus em suas vidas e fazê-los pensar que eles não merecem amor, não merecem reconhecimento, não merecem atenção de ninguém, da sociedade, dos amigos, da família, e não merecem a atenção de Deus. O propósito do inimigo é isso: nos fazer esquecer que nós somos a imagem de Deus, nos fazer esquecer que somos amados, nos fazer esquecer que tudo que estamos passando é resultado da queda, mas pode ser superado pelo amor que Jesus quer derramar sobre as nossas vidas. Veja o que é que a palavra do Senhor nos fala ali em Efésios 2, versículos 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E versículo 3, todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Aquele homem estava vivendo o que a humanidade vive sem saber. Estão mortos, estão vivendo no estado desprezível, se lambuzando na lama, no lamaçal do pecado como os porcos, mas não lembram que podem ter o amor do Senhor derramado em suas vidas. Os pecados da verdade já nos deixam contaminados e impuros, já carregando o cheiro da morte pela natureza caída que está na vida do homem sem Deus. Não existe esperança sem Cristo. Tudo o que fazemos é ao redor da mesma realidade, do mesmo tema, a morte. Aqui estava aquele homem andando, vivendo no cemitério, vivendo entre os mortos, trazendo à tona a realidade que a raça humana vive. Eles vivem entre os mortos e eles vivem a morte. O texto e a palavra do Senhor fala isso: sem Jesus Cristo nós vivíamos e éramos mortos. Com Deus nós podemos ter algo diferente. Quando você busca libertação, você está dizendo: não quero viver entre os sepulcros, não quero celebrar a morte. E é neste momento que cabe pensar se o pecado, se a culpa tem sido cadeias que têm prendido não somente aquele que está sem Cristo, mas se tem prendido nós que um dia dissemos: eu aceito Jesus como meu Salvador. Será que existem momentos quando nós voltamos a nos deixar aprisionar por essas cadeias, e o pecado vem sorrateiramente, vem devagarinho e começa a colocar as suas garras ao nosso redor, começa a nos prender e nos acorrentar? Ali estava Davi, um homem amado de Deus, que de repente ele se encontra na mesma situação, dizendo: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Por quê? Aquele homem amado de Deus, com todas as bênçãos de Deus, ele deixou que sorrateiramente o pecado entrasse na sua vida e roubasse a alegria do Senhor
do seu coração, até o ponto que ele dizia que ele sentia que ele estava seco dentro dele, sem alegria, sem esperança, sem algo para olhar com alegria no seu futuro. A palavra fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, meus irmãos. Ali estava um homem lutando contra aqueles demônios, todos aqueles demônios que estavam dentro dele, mas eu creio que havia algo espiritual que se levantou naquele momento. Vinha o Salvador de encontro a ele, e aquele homem endemoniado, tomado por todas aquelas trevas, tomado pelo cheiro da morte que estava sobre ele física e espiritualmente, ele chega, ele se aproxima do Senhor, mesmo lutando contra os demônios, e ali estava dizendo: quebra as minhas cadeias, e o Senhor o escuta. O que limita a nossa liberdade é como aquele homem também a solidão, a morte, a solidão. Ali no versículo 29, como lemos, os irmãos não precisam abrir agora, mas o texto dizia: ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Por que isso acontecia? Por que ele era levado para estar separado de tudo, separado da sociedade, separado de família, separado de prévios amigos? Por que ele estava ali, sozinho, e é levado pelos demônios para tal lugar? Essa é a prioridade do inimigo, dos demônios, é fazer a gente pensar que nós estamos sós, que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, que Deus não está presente. Deus pode olhar para todos, mas não olhar para mim. Aquele gadareno é o exemplo perfeito de alguém que estava às margens da sociedade, alguém rejeitado pelos outros, pelo medo, rejeitado pelas opiniões, alguém excluído e que só via solidão, alguém que procurava a solidão. Como Adão, o homem, ele se esconde de Deus, e estava aquele homem ali, se escondendo de Deus, se escondendo dos outros, procurando estar no estado onde ninguém o alcançaria. Mas é tremendo que Jesus, de longe, vai à procura daquele homem entre os gentios. Jesus, que ele mesmo havia dito que o seu ministério era com o povo de Israel, ele vai naquela instância procurar aquele homem. É tremenda essa imagem, meus irmãos. Jesus, o ministério dele era primariamente com os judeus, mas ele vai procurar aquele homem desprezado, rejeitado, podre, ruim, tomado pela pior das circunstâncias, um histórico horrendo. Mas Jesus vem encontrá-lo ali. O que é que nos fala a nós? O inimigo quer fazer a gente pensar que nós estamos sós. Certamente ele faz isso com o mundo. Quantos é que vivem as suas vidas pensando: ninguém me ama, não serei amado por ninguém, eu sou rejeitado, eu sou desprezível, a minha história é horrenda, mas mesmo assim o Senhor quer dizer: eu te amo, apesar de tudo, eu te quero, eu quero transformar a tua vida. Mas o inimigo não trabalha somente com eles, ele quer fazer a gente pensar: eu, salvo pelo Senhor, você, transformado pelo Senhor, o inimigo quer fazer você pensar que o Senhor se esqueceu de você. E olha, não é só, olha, a história bíblica, a história do cristianismo é cheia de exemplos onde há momentos quando servos do Senhor chegam em pontos onde dizem: Senhor, onde é que tu estás? Eu me sinto só, eu me sinto sem auxílio, eu me sinto sem esperança, eu não vejo solução. Mas o Senhor quer nos falar, mesmo nesses momentos que parece que só temos solidão ao nosso redor, o Senhor está ali dizendo: se eu fui de encontro a um gadareno endemoniado, o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor quer nos encontrar. E algo dentro daquele homem lutava contra os demônios e o levava a Cristo, procurando momentos a sós. Procurar momentos a sós não é algo ruim, é inclusive bom para a gente, quando nos leva à reflexão, nos leva à busca.
Não é esses momentos a sós com Deus, esses momentos para encontrarmos um pouquinho de paz em meio à agitação do mundo, não é isso que está falando. É o tipo de solidão que quer nos levar a pensar: eu não quero encontrar ninguém porque eu não me dou bem com ninguém, eu rejeito a sociedade me rejeita, eu quero me separar porque é assim que encontrarei algo. E, inclusive, na minha experiência ministerial, ou de qualquer um que você for perceber, você vai encontrar que essa separação é um dos sinais que está acontecendo algo ruim na vida das pessoas. Espiritualmente, quando alguém começa a deixar a igreja, algo ruim está acontecendo, e começa lá no coração, vai tomando a mente, e vai trazendo a destruição na alma, no espírito, na vida. Quando existe essa separação da família, a separação da sociedade. Dentro da minha própria família, eu tive um tio que rejeitou a sociedade, rejeitou a família, foi para distante, passou muitos anos longe dos seus. Por que é que o inimigo nos leva a pensar que nós não temos valor? Mateus 28, versículo 20 fala, e é Jesus pedindo por eles, pelos seus filhos, pelos seus discípulos, por aqueles que o haviam seguido. Ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo. Ele manda isso, que os seus discípulos façam, possam ir adiante e fazer novos discípulos assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E veja o que o Senhor fala: e eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Nós podemos saber que não estamos sozinhos na luta contra o mal, e você certamente não está só. O Senhor, Ele quer que você perceba que há como lutar, não somente contra a morte, mas há como lutar contra a solidão, que o Senhor está presente, e o Deus que é poderoso para ressuscitar mortos, é o mesmo Deus que é poderoso para ir de encontro ao homem num cemitério, para procurar pessoas que estão perdidas, para procurar pessoas que se sentem sós, para dizer: eu estou aqui, eu vim por você. Ali estava um homem lutando contra os demônios para correr de encontro ao Senhor, em desespero, dizendo: eu já cansei de estar sozinho, os demônios me levam a procurar a morte, os demônios me levam a me separar de todos, mas eu preciso encontrar com o Senhor da vida, eu preciso encontrar com aquele que será o meu companheiro por toda a minha vida, aquele que nunca me abandonará, Jesus. Quebre as minhas cadeias. O que limita a nossa liberdade são as correntes que estão ali. Eu quero que você vá além do pecado. Certamente se aplica ao pecado, se aplica à morte que cerca a humanidade, com esta condenação que está sempre presente. Mas essas cadeias são aquelas coisas que permitimos estar presentes na nossa vida, estar presentes na família, são coisas que nos puxam para trás e nos impedem de abraçar o pleno amor do Senhor em nossa vida. Lucas 8, versículo 29, nos diz ali que mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Este homem aqui está, mostrando esse contraste tremendo entre aquele que nada o podia conter. Homens, guardas, correntes, cadeias não poderiam conter aquele homem, fisicamente não eram nada para ele. Ele se libertava, mas ele estava preso. Ele estava debaixo de um peso tão grande que o sufocava. Ao mesmo tempo que ele se libertava daquilo que era imposto sobre ele, para tentar limitá-lo pela sociedade, pelos homens que tinham medo dele, este homem ainda continuava
debaixo de um poder que o prendia espiritualmente, que o limitava espiritualmente, que continuava sendo a sua condenação contínua, espiritualmente levando de mal a pior, levando de treva para maiores trevas, levando de um buraco para outros buracos maiores e mais profundos. Que contraste! Quando você pensa ser livre, você é o verdadeiro escravo. E aqui estava um homem que era livre das limitações da sociedade, andava solto por aí, andava quebrando todas as diretrizes da sociedade, ele estava entre os sepulcros, andava nu, andava sem ser limitado por cadeias, por correntes, por limites, limitações, mas ele, mesmo em toda aquela aparente liberdade, ele era e estava condenado e preso. Do outro lado, a palavra do Senhor nos dá uma imagem que para mim é tão bonita. É aquela imagem onde nós nos submetemos livremente à autoridade de Cristo. E a palavra fala que nós nos tornamos servos dele. Nós nos tornamos, vamos usar para ter uma palavra mais forte, escravos de Jesus. Havia um preceito nas leis em Israel, onde um escravo, ele poderia, no tempo da sua liberdade, ele poderia dizer: eu amo tanto os meus senhores, que eu quero agora me tornar escravo da família, definitivamente. E ele era marcado para mostrar que ele estava ali por amor e não por obrigação. É isso que nós recebemos, uma marca que fala: eu sirvo a Jesus por amor. É uma escravidão por amor, mas é alguém que nos ama agora como filhos, é alguém que agora nos ama como povo especial, como um povo redimido, transformado, agora mudado por Ele. Há muita coisa que o Senhor precisa trabalhar conosco. Certamente ainda existem limitações, existem cadeias que precisam ser quebradas. Isso não acontece na maioria dos casos, não acontece repetidamente. De repente, onde nós chegamos e dizemos: agora eu me converti, agora entreguei a minha vida para Jesus, eu estou liberto de tudo. Alguns precisam de libertação dos vícios que carregaram por tanto tempo. Alguns precisam de libertação das feridas que o marcaram durante a sua história. Alguns precisam de libertação dos seus maus hábitos, libertação das suas dificuldades internas, libertação da autoestima já destruída, libertação agora das coisas que oprimiam e empurravam abaixo e daquilo que o inimigo havia trabalhado para impor sobre as suas vidas. Agora o Senhor começa o seu trabalho de nos lapidar, de trabalhar conosco, de nos moldar, de dizer: eu te amo, você pode ter paz, porque eu agora estou em sua vida. Você pode ter paz, porque agora eu derramo sobre você algo transformador, o meu Espírito que muda as trevas e apaga, e agora traz vida sobre você. Talvez é uma decisão de entregar a vida para Jesus. Talvez já salvo, mas ainda precisa ser liberto de tudo aquilo que ainda é carregado do passado. Quem sabe ainda está lutando para obedecer à voz do Espírito. Talvez ainda estar preso pelas memórias do passado. Talvez crer que não merece plenamente o amor do Senhor, que vem ao nosso encontro trazendo liberdade. Sejam quais for as cadeias, as correntes, este Jesus é capaz de quebrá-las. Quais são as correntes que o Senhor precisa quebrar? Talvez é o pecado, talvez entregar a vida a Jesus e finalmente se render aos seus braços. Mas indo além do pecado, quais são as correntes que estão te prendendo, te fazendo pensar: eu não mereço o amor de Jesus. Jesus ama mais a outros do que a mim. Jesus dá mais atenção a outros do que a minha família, a minha pessoa. João 8, versículo 36 nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.
Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Onde é que você precisa ser liberto? Qual a área da sua libertação? Quais são as cadeias que prendem você? Ali estava um homem lutando contra as trevas, lutando contra os demônios, para correr de encontro a Jesus. Ele o encontrou e foi tocado pelo seu amor. Ele pôde, mesmo sem palavras, ele pôde dizer: quebra as minhas cadeias. Lucas 8, versículo 39, finalmente nos fala, e Jesus diz para ele: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Veja essa imagem. Aquele homem sujo, podre, horrendo, desprezível, endemoniado, rejeitado por todos, muitas vezes acorrentado para mantê-lo distante por medo e temor. Agora ele vem anunciando o amor de Jesus, limpo, restaurado, transformado, talvez o pior de todos na história bíblica, um dos exemplos mais drásticos na história bíblica. Ele vem e ele fala do amor transformador e libertador de Jesus. Corra para o Senhor e diga: quebre as minhas cadeias. Corra para a sociedade e diga: Jesus pode quebrar as suas cadeias. Corra para aqueles que o Senhor colocar ao seu redor, compartilhe os textos que você recebe, compartilhe a palavra do Senhor, ore por eles e lembre que o mundo está sofrendo e diga: Jesus pode quebrar as suas cadeias, assim como ele quebra as minhas. Siga ouvindo a sua voz, os seus mandamentos e siga adiante, lembrando e testemunhando do amor de Jesus, que transforma, que muda. Meus irmãos, se algo podemos levar daqui, este momento hoje, neste domingo, o amor de Jesus é precioso demais para escondermos do mundo. Há pessoas que estão na pior das circunstâncias, que precisam de uma voz de amor, que está dizendo: Jesus pode te alcançar, Jesus te ama, eu te vejo e eu vou orar por você. Jesus te quer. Ele transforma a pior das pessoas, Ele ama e Ele não deixa só. Amém? Vamos orar agora. Pai amado, aqui estamos, Senhor, precisando ouvir a Tua voz e levar a Tua voz ao mundo que está perdido. Senhor amado, nos faz lembrar sempre do Teu amor que sempre está presente e que nos transforma e nos muda. Em nome de Jesus, faz esta obra preciosa acontecer sempre em nossos corações, de termos derramado em nossas vidas esse amor tão grande. Senhor, se há alguém hoje aqui que está precisando ser lembrado do Teu amor, de que não está sozinho, ser lembrado de que pode ter um compromisso contigo, que o Senhor não abandona, não deixa, não esquece. Senhor, faz a Tua obra aqui, Senhor, e se nós nos esquecemos de levar esse amor, nos capacita a ir adiante, dizendo ao mundo perdido que Jesus é amor. Não um amor de rótulos, de propagandas, mas um amor que vai além de camisetas, um amor que revela transformação. Em nome de Jesus Cristo, toca assim, Pai amado. E se você gostaria de ter uma oração, mesmo, não estou falando somente aos que ainda não receberam Jesus, mas se você está precisando de uma palavra, de uma oração, de conversar, de receber agora uma palavra de ânimo, de estímulo, depois me procura, eu vou falar com você,
Eu vou orar com você. Se você está precisando de receber um ânimo novamente, um estímulo novamente, não sou eu que o dou, mas Jesus o faz em abundância. Em nome de Jesus, Senhor, continua a tua obra. Amém. Lutamos com armas de fé. Vamos nos colocar de pé. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
Te adoramos, Senhor. É o Teu nome, Pai. É o Teu nome que é santo e poderoso, Deus, que pode quebrar todas as cadeias, Senhor. É o Teu nome santo e poderoso, Jesus, que pode mudar a vida de todos nós, Deus. Nós se apegamos a Ti, Jesus. Nós nos apegamos a Ti ainda mais, Deus. Pai, Deus, leva-nos em paz para nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Aos domingos, estamos tendo 2 cultos presenciais, às 10 horas da manhã e 6h30 da noite. Também estamos tendo escola bíblica dominical para as crianças durante o culto das 10 da manhã. Como ainda estamos em período de restrições, é necessário que todos se registrem no website da igreja, ipboston.org. E seguindo as normas da cidade, temos um número limitado de pessoas para cada culto. Lembrando que é necessário manter distanciamento social e usar máscara a todo tempo dentro do prédio da igreja. Lembramos a todos que nas quartas nosso culto começa às 7h30 da noite. Já voltamos à escola bíblica presencial, seguida do culto de oração. Venha buscar ao Senhor com a sua família. Todos os jovens são convidados para participar das reuniões do One Ministry, que acontecem às quartas-feiras às 8 horas da noite. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Durante o mês de abril, os adolescentes estarão estudando sobre injustiça social. Nossos estudos bíblicos acontecem toda quarta, 8 horas da noite, no salão da igreja. Não esqueça de trazer sua Bíblia. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Essa sexta-feira, dia 30 de abril, teremos uma vigília às 8 horas da noite na igreja. Lembramos que é necessário que todos se registrem para participar. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. A Escola de Artes está promovendo um Dance Workshop aqui em nossa igreja, no sábado, dia 8 de maio, às 10 horas. Será um tempo de comunhão, edificação e crescimento espiritual entre ministros da dança. Todos são bem-vindos. Dia 15 de maio, iremos ter um curso para capacitação para a formação de professores e líderes para o Ministério Infantil da EBD. Todos são bem-vindos. Venha aprender um pouco mais sobre as nossas crianças. Participação especial da professora, pedagoga e irmã em Cristo, Helena Gonzaga de Castro. Você não pode perder. Todos os professores estão intimados a comparecer. Juntos somos mais fortes. Inscrições com a irmã Áurea Dias. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Eu peço também agora que os irmãos estejam me acompanhando em oração para bênçãos sobre os nossos irmãos aniversariantes da semana, a Miriam Batista, também o Fernando Castro, amém? Ele está colocando diante do Senhor o Enzo Rodrigues, a Milka Ferreira, também o Felipe Coelho, o Pedro Sattler e o Ryan Gouveia, o Rian Gouveia. Vamos agora estar orando, vamos colocar de pé, concluir com oração. Eu lembro que continuamos usando máscaras aqui e lá fora, todos os cuidados necessários de distanciamento, até o momento que a prefeitura, o governo venha liberar a gente, não é? Que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos nesse domingo, nesta semana. Lembrem dos seus filhos, não deixem eles para trás ali, ok? Que Deus abençoe muito. Vamos orar agora. Pai amado, agora te agradecemos, ó Senhor, pela bênção de voltarmos aos nossos lares, aos nossos afazeres da semana, mas fazê-los tendo oferecido ao Senhor o nosso melhor, ó Pai amado, as primícias da nossa semana, de te adorar e louvar por tudo, ó Senhor, que tens feito e vais continuar a fazer. E Pai amado, eu te agradeço por cada vida que aqui esteve, cada um daqueles que sairá daqui levando a tua palavra de vida e de esperança. Te agradecemos pelos professores que estiveram ali trabalhando com os nossos filhos e filhas, e agora, Senhor, guarda-nos do mal, abençoa-nos, ó Senhor, nesta semana, para que possamos, ó Senhor, em tudo, levar Jesus Cristo nas nossas palavras e nas nossas ações. Guarda-nos
abençoá-los agora e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre a tua igreja, sobre os aniversariantes da semana, que abençoamos em nome de Jesus Cristo e que os irmãos fiquem na paz de Jesus agora e sempre. Amém. E que Deus abençoe. A paz de Jesus, vamos assentar, seguir a orientação dos oficiais. Amém. Que Deus os abençoe muito. A paz de Jesus.